Imagine um império militar tão poderoso que derrotou o mundo conhecido, mas que ao fazê-lo se entregou culturalmente aos seus conquistadores. Este é o caso das duas maiores culturas da Antiguidade Clássica, uma paradoxa sem precedentes. Roma, famosa por sua força militar, conseguiu submeter a Grécia no século II a.C., mas acabou sendo profundamente influenciada por sua cultura. Gostaria de saber como se deu essa conquista mútua? Então fique até o final do vídeo. Para começar, vamos ver de forma bem resumida como foram os primeiros contatos entre essas duas grandes civilizações da antiguidade. E para isso precisamos conhecer o conceito da Magna Grécia. Como você deve saber, com exceção de uma, a Grécia Antiga não era um estado unificado, mas uma série de polis, ou cidades-estado, que competiam entre si. Elas não foram fundadas apenas entre a atual Grécia e Turquia, mas também em outros lugares do Mediterrâneo. Aquelas colônias fundadas na Península Italiana e Sicília foram conhecidas como Magna Grécia para o 400 a.C. Já haviam ocupado grande parte da atual Itália, enquanto Roma era uma pequena civilização assentada ao redor da atual região do Lácio. Após as guerras samnitas que culminaram por volta de 200 a.C., Roma começa sua expansão à custa da conquista dos etruscos e de outros povos itálicos. Foi aqui que os romanos adotaram o alfabeto grego, que se tornaria a base de seu idioma em latim. Além disso, os gregos influenciaram a arte romana primitiva, especialmente na escultura e na arquitetura. Da mesma forma, alguns deuses gregos foram incorporados ao panteão romano, adaptando-os às suas próprias tradições. Uma estreita relação cultural que só fez crescer com o tempo. No entanto, e como era de se esperar, esse contato cultural e comercial eventualmente levou a hostilidades que se transformaram em violência. As primeiras guerras decisivas entre a República Romana e a Antiga Grécia, enfraquecida após a queda do Império de Alexandre o Grande, ocorreram através das guerras macedônicas, assim chamadas, já que o reino da Macedônia era o mais importante dos estados gregos, mas que também lutaram ao lado das polis gregas agrupadas na Liga Aqueia. Durante a Primeira Guerra Macedônica, Roma interveio como parte de sua guerra contra sua então potência rival no Mediterrâneo, Cartago, no contexto da Segunda Guerra Púnica. No entanto, não foi até a Segunda Guerra Macedônica que Roma realmente afirmou sua presença sobre a Grécia. Neste confronto, Roma derrotou o rei Filipe V da Macedônia na Batalha de Sinocéfalos, demonstrando a eficácia de suas legiões contra a tradicional falange macedônia. Da mesma forma, a Macedônia renunciou às suas possessões e estados clientes no sul da Grécia, Trácia e Anatólia, demonstrando assim o início de sua decadência. Após esta vitória, o general romano Tito Quíncio Flamínio proclamou a liberdade da Grécia nos Jogos Istmicos, uma declaração que buscava ganhar o favor dos gregos. No entanto, a resistência helênica continuou e em 171 a.C. estoura a Terceira Guerra Macedônica, na qual Roma enfrenta a agonizante Macedônia de Perseu. A vitória decisiva chega na Batalha de Pítna, onde as legiões romanas demonstraram novamente sua superioridade militar. Esta batalha consolidou o domínio romano sobre a Macedônia, que foi dividida em 4 repúblicas clientelistas, o que pavimentou o caminho para a completa dominação da Grécia. Mas o momento culminante da conquista militar foi o saque em 146 a.C. de Corinto, uma das cidades mais ricas e emblemáticas da Grécia. Roma destruiu a cidade como um ato de represália e advertência, o que simbolizou a completa hegemonia romana sobre a Grécia, que foi oficialmente incorporada à República Romana sob o nome da província de Acaia,
Tendo visto a conquista militar e política romana da Grécia, é hora de analisar a conquista inversa, ou seja, a conquista cultural grega de Roma. Comecemos com a religião. O panteão romano foi construído sobre as bases gregas. Zeus se tornou Júpiter, Atena se tornou Minerva e Ares se tornou Marte. Os romanos encontraram nos mitos e deidades gregas um reflexo de suas próprias crenças, o que facilitou a incorporação. A filosofia grega também influenciou profundamente Roma. Pensadores como Epicuro, Platão e Aristóteles inspiraram figuras romanas como Cícero e Sêneca, que adaptaram suas ideias ao contexto romano. Na arte e na literatura, os romanos copiaram e superaram os gregos. A escultura e a arquitetura romanas, como os templos e arcos de triunfo, refletem claramente o estilo grego. Na literatura, obras como a Eneida de Virgílio são uma homenagem e uma reinterpretação dos textos homéricos. Por último, ressaltar que as elites romanas adaptaram o grego como segunda língua, considerando-o o idioma da cultura e da educação. Aprender grego e estudar os livros clássicos era indispensável para qualquer cidadão romano educado. Sob o domínio romano, a Grécia se tornou então o mestre cultural de Roma. Atenas, em particular, foi o centro da educação e da filosofia, atraindo estudantes romanos que buscavam formação em retórica, arte e pensamento. Essa influência grega não só moldou Roma, como também estabeleceu as bases para o futuro Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Sua capital, Constantinopla, seria a ponte entre as tradições gregas e romanas. De fato, a grande maioria dos historiadores concorda que a essência deste império se encaixa melhor na história grega do que na italiana, já que seus governantes posteriores, como os da dinastia dos Paleólogos, eram de origem grega. Aqui precisamos nos aprofundar mais. Por mais que o Império Bizantino tenha sido a continuação direta do Império Romano, a partir do século VI, o grego substituiu o latim como a língua oficial do país. Além disso, a tradição intelectual, artística e jurídica bizantina baseou-se em grande parte no legado helênico. A Igreja Ortodoxa, que teve seu centro em Constantinopla, reforçou os vínculos com o mundo grego em contraste com o catolicismo romano e é, até os dias de hoje, um elemento que identifica os gregos modernos. Portanto, como você pode ver, a história de como Roma conquistou a Grécia é, na verdade, uma história de dupla conquista. Enquanto Roma impôs seu domínio militar e político, a Grécia conquistou o coração e a alma de Roma através de sua cultura. No final, como disse o poeta Horácio, a Grécia conquistada conquistou seu feroz vencedor, deixando um legado cultural conjunto que continua a influenciar a civilização ocidental até os nossos dias. Que outro dado sobre a fascinante relação entre Grécia e Roma você adicionaria a este vídeo?